E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, um vídeo aí onde eu quero agregar um pouquinho de valor na parte de conhecimento sobre a aula de empreendedorismo. Aí, porque hoje eu acho que a cadeira de empreendedorismo, a matéria de empreendedorismo, é muito explicada da forma errada, por diversos motivos que eu vou explicar aqui durante o vídeo. Então, eu quero agregar esse valor um pouco para a cadeira de empreendedorismo para vocês, para que muita gente comece a olhar para a cadeira de empreendedorismo e para o ato de empreender e não ser aquele negócio de tipo, ó, a pessoa não conseguiu opção no mercado de trabalho, foi empreender. Ó, a pessoa não sei o que, foi empreender. Eu quero tirar um pouquinho disso daí e tirar frases de umas pessoas que eu já escutei também, que é tipo, ó, serve bosta nenhuma essa cadeira de empreendedorismo. Eu já cheguei a falar quando eu fiz essa cadeira que não servia para bosta nenhuma, que só ensinava a mesma coisa que eu aprendia lá atrás, no terceiro ano do ensino fundamental um e não agrega valor em nada. Eu vou explicar nesse vídeo o porquê e dar minha sugestão. Só que, seguinte, mim, a cadeira de empreendedorismo, a matéria de empreendedorismo, na parte do ensino fundamental um e 2 se manter do jeito que tá. Tá ótimo. Só que para o ensino médio deve ter já uma mudança, uma reestruturação completa para curso técnico. E esse daqui que eu vou mostrar para vocês é o melhor modelo, que é o que eu vou falar para curso técnico, é o melhor modelo que uma aula de empreendedorismo deveria se guiar. E para graduação, tal, que normalmente tem graduação que se paga a cadeira de empreendedorismo, deve mudar completamente também, já deve ser outro, entrar em outros temas técnicos, mas aqui para um curso técnico, eu acho que tá bom o que eu vou explicar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela, só lembrando, essa primeira sugestão que eu vou mostrar para vocês é uma sugestão mais geral, dá para se dizer. Deixa eu só mover para cá, eu acho que fica melhor. Aqui em cima, acho que aqui em cima fica melhor meu webcam. Essa primeira sugestão vai aparecer já já aí para a tela para vocês. É algo que, na minha opinião, na minha humilde opinião, se deve ter em todas as cadeiras, menos no ensino fundamental um, 2 e ensino médio. Mas a partir dos cursos técnicos, isso daqui deveria ser algo padrão. Professor diferente de empreendedor. O docente, para ensinar uma matéria, uma cadeira de empreendedorismo, ele deve ter vivido na pele o que é ser um empreendedor. Principalmente nos cursos de administração, se é um administrador que dá a cadeira de empreendedorismo, porque é a mesma coisa, teoricamente, mas não. O empreendedor só se sabe o que é empreender de verdade quando o cara foi lá e botou a mão na massa. Ser o administrador de uma empresa, você controlar os gastos, fazer todo o papel de um administrador é muito diferente do que de um empreendedor. O empreendedor coloca a mão na massa, coloca o dinheiro em risco, coloca o nome, coloca a reputação em risco para montar a sua própria empresa. Então, na minha opinião, docente barra professor é diferente de empreendedor, tá certo? Ou seja, só dá aula de empreendedorismo aquele docente que viveu na prática o que é ser empreendedor, botou a pele em risco, fez o skin the game para estar ensinando isso aqui para os alunos. A partir de agora, tudo que eu vou comentar vai ser a nível técnico, como grau técnico, ou prepara, diversos outros cursos técnicos, ou de administração, contabilidade, que se paga essa cadeira de empreendedorismo. Para nível de graduação, bacharelado ou qualquer outro tipo de graduação, aí já é outros 500. Porque normalmente, como a divisão da cadeira de empreendedorismo em um curso técnico são em torno de 6 aulas, onde 5 aulas você aprende o conteúdo e em uma aula você faz a apresentação final, que é venda um produto. Vai ter uma feira de empreendedorismo ali, você tem que vender esse produto. Que venhamos e convenhamos, é a mesma bosta que você aprende desde o ensino fundamental um até o ensino médio. É sempre esta desgraça que não representa o empreendedorismo de verdade. Peço perdão, realmente, isso é um empreendedorismo, porém o empreendedorismo é muito mais profundo do que somente isso.
Vocês conseguem entender que o empreendedorismo é muito mais do que isso? E é isso que o curso técnico tem que passar, que não é só você vender picolé na rua, vender panos de prato, vender vassouras, vender paçocas, mas é toda uma ciência por trás que os alunos a nível técnico devem saber sobre o empreendedorismo. Seguindo aqui agora, minha divisão para cursos de empreendedorismo, vou até pegar aqui o laserzinho para vocês ficarem acompanhando. A divisão que seria feita em 6 aulas seria basicamente aula 1, apresentação e um bate-bola em formação de grupos. Porque durante a avaliação final que teremos, como vocês já estão vendo aqui, seria meio que um pitch day. A gente dividiria em vários grupos de 5 pessoas, dependendo da quantidade de alunos. Tomem isso daqui para uma sala de 30 alunos, 6 grupos de 5 pessoas. Então, a gente faria essa formação desses grupos, faria um bate-bola, decidiria o líder desse grupo, porque ali eu quero que todos pensem como founders. Todos vão ser os fundadores dessa empresa que eles vão fazer um pitch para o professor, nesse caso, para mim. Mas, mas, sempre, apesar dos 5 serem os founders, vai ter que ter aquele que é um líder que vai botar a peito e falar: eu sou o camisa 10, eu sou o capitão, eu sou o CEO. A empresa vai ser um reflexo do meu CPF. O CNPJ vai ser um reflexo do meu CPF. Se eu quero que minha empresa seja boa pra caramba, que seja zica pra caramba, o meu CPF tem que ser zica pra caramba. Eu quero formar essa identidade no líder de cada grupo. Então, essa primeira aula vai ser literalmente isso, uma apresentação sobre essa visão empreendedora, o que é o empreendedorismo de verdade, fazer o paradigma do empreendedorismo do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio serem destrinchados, serem quebrados e apresentar algo mais profundo sobre o empreendedorismo, sobre a mente de um CEO, sobre a mente de um founder, o que que um founder pensa para criar determinada empresa. É isso que eu quero fazer os alunos pensarem e que para mim seria uma ótima exigência para se ter na cadeira de empreendedorismo a partir do nível técnico, com aulas limitadas, que normalmente são 6, e isso daqui vai reverberar na graduação também. A graduação já aí já seria outros 500 que nós teríamos. Aula 2, que aí a gente começaria a entrar com grosso, como diria um velho professor meu, que aí a gente estaria entrando na introdução à mente empreendedora. Aula 3, problema, cliente e valor. A gente iria explicar tudo isso, que é o princípio da formação de uma empresa. Aula 4, modelo de negócios e estratégia. Aula 5, a comunicação empreendedora, que o empreendedor precisa ser um vendedor, ele precisa saber se vender. E a aula 6 que seria o pitch day, que eu gosto de chamar assim, que seria a avaliação final, que valeria a maior nota. Não teríamos prova aqui na cadeira de empreendedorismo. Teríamos pequenas avaliações, a nível técnico, obviamente. Teríamos pequenas avaliações durante a aula 2, 3, 4 e 5, e a avaliação final, que seria a maior nota. Somava os dois, das aulas 2, 3, 4, 5, dividia por 2, mais a avaliação final, dividia por 2 e tiraria aí a média da cadeira, que normalmente é assim que os cursos técnicos, como grau técnico, prepara, dentre outros, faz nas cadeiras, dá para se dizer. Seguindo em frente. Na 2, deixa eu só tirar isso daqui, que está me atrapalhando. Na aula 2, o que nós teríamos é a introdução à mente empreendedora. Aqui o objetivo, agradeço ao chat GPT que me ajudou a fazer esse slide, só para informar, tá? O objetivo seria quebrar os clichês e plantar a mentalidade do dono. Eu quero que eles parem de achar que o empreendedorismo, que criar uma empresa é só ficar naquilo de vender picolé na rua, vender paçoca. Eu vendi paçoca na rua. Então eu sei como é isso, tá ligado? É algo bom que dá um dinheiro, mas o empreendedor, o empreendedorismo não só é aquilo, não. Tem muito mais coisa por trás. O objetivo é justamente quebrar esse clichê e plantar a mentalidade de dono. Um conteúdo que normalmente seria em 4 horas de aula só sobre isso, nós daríamos o que é de fato ser um empreendedor,
que é muito além do que abrir um negócio, é ter uma mentalidade por trás, a gente explicaria tudo isso, que é dormir durante o barulho, tomar dívidas, aguentar essas dívidas durante a noite, eu ia preparar isso daqui para eles. Amigo, mas isso daí, se o curso for de administração, a maioria ali não quer ser um empreendedor. Sim, a maioria ali não quer ser um empreendedor. Mas se você quer ser um bom administrador, você precisa entender a mente empreendedora por trás, para você, administrador, auxiliar o empreendedor. Então, isso daqui vale muito também. A diferença entre empreendedor autônomo e gestor tem muita diferença. O empreendedor é justamente a pessoa que coloca a pele em risco, que coloca o skin the game ali, dá para se dizer, para qual é o nome? Para montar sua empresa, agregar valor na sociedade, gerar emprego. O empreendedor faz isso. O autônomo é ele próprio, que dá para se dizer que é o microempreendedor individual, que é ele próprio produzindo. Aí sim entra a parte técnica lá que a gente aprendeu logo no início da nossa caminhada na escola, no ensino fundamental um, 2 e ensino médio. O autônomo é isso. E o gestor, que é o papel de um administrador. Esse gestor não pode, não é o empreendedor, não é o dono, mas o dono coloca ele em uma função de liderança ali que literalmente torna ele o CEO ou alguma coisa ali. E o dono, o empreendedor, faz parte do conselho. Então eu explicaria toda essa visão. Outro conteúdo bastante importante, por que empreendedores falham? Por que, que os empreendedores falham? Aí eu ia explicar sobre risco no Brasil, inflação, visão distorcida de risco, falta de validação, o ego, às vezes, do empreendedor, às vezes até o ego do empreendedor de não querer fechar aquela empresa, porque já gastou dinheiro e tudo mais, e às vezes você precisa fechar aquela empresa para focar nisso daqui, para aí sim você conseguir ganhar. Então a gente iria explicar isso tudo. Ia fazer um pequeno estudo de caso, né? A gente iria conhecer um pouquinho mais da vida empreendedora do Steve Jobs, Elon Musk, talvez Mark Zuckerberg, ou quem sabe exemplos brasileiros também, Eduardo Saverin, a Jorge Paulo Lemann, entre muitos outros, e versus o microempreendedor brasileiro. O que que o microempreendedor brasileiro sofre hoje? O que que acontece com o microempreendedor brasileiro hoje? E a gente faria uma atividade prática bem rápida. Meu problema favorito. Cada aluno, isso daí seria não seria em grupo, seria separado, iria escrever um problema real que enxerga no dia a dia e acredita que vale ser resolvido. Aí, normalmente, por exemplo, essa aula é na segunda-feira, o curso técnico sempre tem isso. Segunda aula, terça folga, quarta aula, quinta folga, sexta aula. Aí, basicamente, na segunda eu ia passar essa atividade prática. Se desse tempo, eles já me entregavam logo na segunda. Se não, aí me entregavam logo na quarta, que isso daí já valeria a nota, já me entregava na aula 3. Então, basicamente, essa seria o pressuposto da aula um, da aula 2, perdão. E entramos na aula 3. E aí entramos na aula 3, onde o tema seria problema, cliente e valor. A gente entraria ainda mais, a madeira ia ranger mais, dá para se dizer. Com o objetivo de ensinar o aluno a pensar como cliente, não como dono. Porque tem muito dono de empresa, muito empreendedor que fica fissurado no produto, que fica fissurado na empresa, fica fissurado em ficar no computador aqui, mas não vai para a guerra, não vai para a zona de confronto, tá ligado? Não vai atrás do principal, que é o que bota dinheiro no bolso da empresa, que é o cliente. Entender as dores do cliente, os valores que o cliente enxerga em um determinado produto, os valores que o cliente enxerga no seu nicho, e a gente iria começar a pensar como cliente para ir atrás do cliente. Tá certo? Então, basicamente, o conteúdo seria esse. O que é dor de mercado e como identificá-la, o conceito de proposta de valor, que é a razão de alguém escolher a sua determinada empresa para comprar determinado produto, e a ferramenta que seria o mapa da empatia, entender quem é o seu cliente, o que ele pensa, sente, teme e deseja. Isso deve ser o estudo que se faz antes de abrir cada negócio. Quem é o meu cliente? Com quem eu vou vender? Vai ser um negócio B2B, B2C? O que ele pensa? O que ele sente? Quais os maiores medos desse cliente? Qual gargalo que eu posso usar no marketing para fazer ele comprar de mim? E a gente já vê alguns estudos simples, como o iFood, que se aproveitou de uma dor que muitas empresas não tinham dinheiro para pagar, talvez um motoboy.
Aí ele resolveu a dor dessas empresas de alimentícias, onde colocou um motoboy para fazer as entregas e facilitou tudo aqui, ó, na mão, no celular. Você não precisava mais ligar nem mandar um WhatsApp. Você abre o iFood, apertou dois botões, acabou-se. Nubank, que trouxe os bancos digitais para o Brasil, que fez todo o mercado de bancos tradicionais olhar os bancos digitais como algo, ó, dá para a gente aproveitar aqui também. Localiza, que é locadora de carros, Havaianas, dentre muitos outros estudos de caso. E a atividade prática da vez seria, agora em grupo, cada grupo vai escolher um problema e descrever o cliente e a proposta de valor para ele. Por exemplo, o grupo vai abrir uma agência de marketing. Ele vai falar qual o gargalo do cliente dele, qual o problema do cliente dele e descrever a proposta de valor da empresa que eles estão montando. Por que que a minha empresa agrega valor para esse meu cliente com essa determinada dor? Eles vão fazer isso em grupo. Aí vão ter que ser feito em sala de aula isso, porque meu pressuposto é que essas pessoas fazem curso técnico à noite, não tem tempo de se reunirem para fazer isso. A gente está trabalhando aqui com adultos, então a aula 3 vai ser uma aula um pouquinho mais curta, vocês podem ver aqui, em torno de acabar em 2 horas e meia, porque dá para explicar isso daqui em 2 horas e meia, e o restante das 1 hora e meia de aula vai ser atividade prática em grupo. Me entregou, biguei, home, vaza, mete o pé daqui, entendeu? Normalmente eu estou pensando bastante como funciona dentro de um curso técnico. A aula 4 a gente iria entrar em modelo de negócios. Aqui ia ser algo um pouquinho mais complexo, digo eu. Talvez a atividade prática fique, hum, não sei explicar, fique meio destoada. Talvez eu diga, ó, essa atividade prática vocês me entregam no dia do pitch, no dia do pitch, aí vocês têm mais tempo para se desenvolver. Então, basicamente, a gente aqui daria modelo de negócio e estratégia com o objetivo de ensinar a transformar ideia em estrutura, que aqui a gente iria entender o que é um modelo de negócios e simplificar esse modelo de negócios como dentro do Business Model Canvas. Aqui é uma formação simplificada para a gente entender os principais elementos do nosso negócio. Proposta de valor, canais de distribuição, qual será o relacionamento com os clientes, fonte de receita, estrutura de custos. A gente ia fazer tudo isso. Eu ia explicar tudo isso para eles. Noções básicas de diferenciação e vantagem competitiva. Qual a vantagem da sua empresa com tal agência? Se o cara for montar uma agência de marketing, por exemplo, não vou pegar a V4 porque a V4 é deusa no Brasil, lá para se dizer. Mas se você quer abrir uma agência de marketing para restaurantes, qual a vantagem competitiva que você tem para competir com a Alfa, a assessoria Alfa? Qual a sua vantagem competitiva nisso? A gente vai fazer todo esse estudo. E estratégias simples de monetização, como a gente vai ganhar monetização, qual vai ser a forma de gerar receita para nossa empresa. É atividade prática, cada grupo vai montar o seu Canvas, o Business Model Canva resumido do seu negócio. Você bota, se você for professor, você meio que bota um slide atrás com o Business Model Canva. Todos os grupos reúnam-se e façam o Business Model Canva da ideia do seu pitch que você vai me apresentar no último dia. A aula 5 a gente iria já entrar na preparação para o pitch, que eu iria explicar como se faz um pitch, que o objetivo é preparar o grupo para vender a ideia. Conteúdo, o que é um pitch e por que a narrativa é mais poderosa que o PowerPoint. Eu já ia explicar isso para eles. Eu faço aqui PowerPoint para uma maneira didática, para ficar mais fácil de aprender. Mas durante o pitch, eu não quero PowerPoint. Eu quero vocês na casca grossa, porque se a ideia é de vocês, vocês têm que ter tudo na mente, fonte de receita, DRE, que é qual a receita, margem do seu negócio, você tem que me explicar isso tudo. E a gente iria explicar toda a estrutura clássica de um pitch, apresentar o problema, mostrar a sua empresa como solução, o mercado, modelo de negócios, o time. Vocês iriam me apresentar as 5 pessoas do grupo, que aqui a gente está fazendo um grupo, 6 grupos de 5 pessoas cada. Então vocês iriam me apresentar o time, que esse time faz, o que cada um do time faz e tal. Vocês iriam me apresentar tudo.
E a chamada para ação, eu ia falar da chamada para ação, que é para o investidor anjo investir nesse pitch, mas no caso, nessa chamada para ação, o que seria essa chamada para ação na aula 6, que seria o pitch day? Essa chamada para ação seria um líder, eu quero um líder só falaria isso, que ele iria me vender. Ele vai ter o poder falar se a nota do grupo vai ser boa ou não. Ele vai dizer por que que eu devo comprar essa ideia. Eu quero ver paixão no olho dele, eu quero ver garra para ele, de um empreendedor ali. E tudo isso com as técnicas certas, técnicas de persuasão, oratória básica, a voz, a postura que você tem que ter durante um pitch, o ritmo, o olhar. O olhar, eu não digo nem o olhar Thomas Shelby, mas eu quero aquele olhar de paixão, como se estivesse vendendo um filho. Ficou meio estranho isso daqui, mas como se ele estivesse vendendo a maior paixão da vida dele. Estivesse falando, "Ó, esse daqui é o meu maior amor. E eu quero compartilhar esse meu amor com você. Vem junto comigo nessa. Eu quero o líder, o CEO desse grupo ter essa mente. Como usar slides, apesar que eu não vou querer usar slides, o storytelling, porque precisa ter um storytelling e dados de forma inteligente. E a atividade prática é que cada grupo vai apresentar um mini pitch de 2 minutos. Ou seja, não vai ser uma apresentação geral para toda a sala. Eu vou reunir os grupos assim. Você, como professor, vai estar lá no canto, eu falo, grupo um, vem aqui. Me digam, só para orientar eles melhor, me falem como que tá o negócio de vocês, façam um mini pitch aqui para mim, rápido, jogo rápido, só um líder agora. Me fala aí agora como que tá toda a apresentação de vocês, manda para cá. Fez. Vai ganhar uma notinha por isso. Eu dou algumas dicas para a última aula, que é a apresentação final do pitch. Pitch Day. 6 grupos de 5 alunos. Cada grupo vai ter. Aqui tá até 5 minutos, mas vou dar tipo 10, 15, 20 minutos mais. E duas perguntas que eu sempre vou fazer perguntas para estimular. Que aqui, o que eu vou querer que eles façam, eles vão fazer toda a estrutura clássica do pitch, vão me apresentar o problema de tudo, a empresa deles como solução, o mercado, modelo de negócios, vão me apresentar o time, isso daqui cada um falando, ó, que vocês percebem, tem um, dois, três, quatro, cinco, vai ter cinco aqui, mais a chamada para ação. Então, basicamente, vai ter o problema, um vai me apresentar o problema, esse mesmo que me apresentou o problema vai me apresentar a solução também, não vai ser o CEO, entre aspas. Aí outra pessoa vai me apresentar o mercado, outra pessoa vai me apresentar o modelo de negócios, outra pessoa vai me apresentar o time, o que cada um desses 5 integrantes do grupo vão fazer. E aí o líder, o CEO, vai me mostrar a paixão dele pela ideia, pelo que ele montou. Então, basicamente é isso. O que que a gente vai avaliar? Clareza do problema e da proposta de valor, a criatividade, a viabilidade da ideia e a estrutura do modelo de negócio. E o que eu vou dar como maior nota, eu usaria, mas você pode ver outras formas. O que eu daria como maior nota seria a apresentação do CEO, do líder do grupo, a paixão dele. Se todos que porque, perdoa, mas convenhamos, curso técnico você tem uma pressão para passar o aluno. Se ele não passar, o professor se ferra. Venhamos e convenhamos. Isso aqui pode ter sido tudo mediano. Uma turma, por causa da apresentação aqui, tá com 4. Mas se a chamada para ação do líder for muito boa, ou eu ver paixão naquilo da lei, ele sai de um 4 para um 7. Passou. Acabou. Acabou-se. É tetra. Se tudo isso daqui for bom e eles tiverem já garantido um 8 e a chamada para ação do líder for uma bosta, cai para 6. Na minha aula, porque o maior forte de toda empresa é um líder. Se o líder estiver bem alinhado, todo o time vai estar certinho, vai estar feito. Mas se o líder não estiver bem alinhado, a ideia toda do projeto é uma bosta. Não tem viabilidade nenhuma. Então, na minha visão, é isso. Isso seria o que eu mudaria na aula de empreendedorismo a, a nível de curso técnico. Eu espero que você tenha entendido, que eu possa ter ajudado você. E tamo junto, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Beijão. Falou, fui.
e tchau, tchau.